dia. Programa Dário de Paula. Entrevista. Olha, gente, hoje é terça-feira, dia 1º de abril do ano de 2025. São 8 horas e 33 minutos, 8h33. Esta é a hora do café favorito, momento em que agora efetivamente eu digo bom dia ao doutor Eduardo Prado, reeleito por unanimidade, presidente da Fundação Oswaldo Aranha. Bom dia, Dário. Bom dia, ouvintes da Sintonia do Vale, rádio 98,9 FM, por aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pela sua rede social, e todos aqui do seu estúdio, essa equipe maravilhosa que você tem. Bom, doutor Eduardo Prado, a que o senhor atribui essa sua reeleição por unanimidade? Dário, estou lá na Folha já tem 31 anos, né? Uhum. E eles conhecem o trabalho do professor Eduardo, que começou dando aula no Direito Tributário, 4 tempos a sexta-feira, no curso de Ciências Contábeis, né? E ali dentro eu fui fazendo uma carreira, devagarzinho. Aqui, eram 4 tempos na sexta-feira? Na sexta-feira. Eles eram seus amigos mesmo, né? Muito, inclusive... Era à noite, não era? À noite. Inclusive, essa turma é uma turma muito especial, porque foi a primeira vez que eu estava lecionando para nível superior, né? Um advogado dando aula para ciências contábeis e um direito tributário, uma carga tão pesada, né? Uhum. E essa turma, depois, naquela época, eram 5 anos que eles estudavam. Na Escola de Ciências Contábeis. Eu dei aula para eles no segundo ano. Uhum. E quando foi no último ano, eles me escolheram como paraninfo da turma. Foi a primeira vez que eu recebi um prêmio. Meu primeiro ano, praticamente, de sala de aula com os alunos, eu já ganhei o título de paraninfo. Normalmente, o professor que é escolhido pela turma como paraninfo é o mais querido, né? Sim, mas normalmente nos períodos finais, né? Porque tem mais contato com a turma, já está numa fase de saída, completando o currículo. Há uma afinidade muito grande com os professores do último ano, né? Do último semestre. Mas naquela época eu consegui quebrar essa barreira, né? Depois eram 5 anos e só fui ter contato com essa turma na formatura. Mas quer dizer, o segundo ano foi marcante para eles. Foi. Para mim também. Com o doutor Eduardo Prado. Agora, aula no período noturno, na universidade, na sexta-feira... tem que fazer milagre, né? Aqui. A sua aula devia ser muito interessante, porque o estudante, na sexta-feira, ele já está cansado de tanto estudar, né? É verdade. Chega um fim de semana, ele já está muita matéria, muito trabalho, né? Ele está doido para descansar e dar uma relaxada. E naquela época eu já fazia algo que eu nem sabia que existia, né? Que ele chamava sala de aula invertida. Né? Metodologia ativa, que hoje se pratica, né? E aquilo ali nasceu genuinamente dentro da sala de aula. Eu aprendi aquilo com os alunos. Foi uma coisa natural, né? Natural. Não foi nada produzido, né? Não. Era a minha primeira turma, eu não tinha experiência. Eu só tinha a didática do ensino superior, que eu já estava terminando o meu curso de pós-graduação em ensino, né? Eu já tinha ali o domínio de técnicas para aquilo. Mas nunca tinha. Uma coisa é você saber a teoria, outra coisa é você ir para praticar, né? Na hora de praticar, costuma ser diferente. É diferente, né? Então, assim, a relação com os alunos, dali saiu uma amizade muito bacana. Até hoje eu tenho eles no meu WhatsApp, eles criaram um grupo de alunos, né, conversando, e eu sou o único professor que pertence àquele grupo desde aquela época. E o presidente reeleito por unanimidade, presidente do Conselho Curador da Fundação Oswaldo Aranha. Você está na FOA, então, há 31 anos. 31 anos, né? A Fundação Oswaldo Aranha há 31 anos. E quando você começou dando aula de Direito Tributário para essa turma de Ciências Contábeis, você imaginava que você, Eduardo, podia chegar à condição de presidente da FOA? Dário, nunca pensei na época que eu estava lá como professor. A única coisa que eu queria era ser um bom professor, empolgar a turma, né? Todo professor, no fundo, ele tem uma utopia, né, de querer mudar o mundo, né? De querer que os seus alunos
leve um pouco daquilo que você é, um pouco do seu ser. Não só o conteúdo técnico, mas um pouquinho da tua alma para os alunos, né? E os professores do Unifor têm essa característica, né? Eles estão lá e levam para a sala de aula, né, o seu amor por ser professor. E quando foi que você deixou de ser professor para ser funcionário da FOA, uma espécie de assistente do Dauro Aragão? Olha, eu tenho uma história lá na FOA que eu sempre fui convidado para fazer as coisas. Como fui convidado para ser professor, né? Depois eu fui convidado para ser o coordenador do curso de Direito, e eu fui ser professor também. Primeiro professor do curso de Direito, eu lecionava Direito Romano, para você ter uma ideia. Dependência. Né? Eu tinha uma aluna que eu dava aula. Eu comecei dando aula no curso de Direito para uma aluna, Direito Romano, aos sábados. E 3 meses depois me convidaram... Enquanto isso, você trabalhava em outro lugar, porque ninguém... Sim, eu tinha uma carreira, né, pública. Ninguém sobrevive como professor dando 4 aulas só, dando 4 aulas. Não, né? aí tem uma história aí de 11 anos, praticamente, né, 11 a 12 anos na carreira pública, né? Eu fui procurador-geral, procurador adjunto, fui subsecretário de Fazenda, secretário de Planejamento, subsecretário de Saúde em Rio Claro, né? Em Rio Claro eu tive uma história bacana com o município de Rio Claro, tive vários cargos lá, né? Só não fui procurador lá. E morava em Volta Redonda? Morava em Volta Redonda, eu ia e voltava, né? E eu fiquei morando lá em Rio Claro durante um bom tempo. Lá aprendi muito com o município de Rio Claro, uma cidade maravilhosa. Um abraço a todos aí que moram em Rio Claro, Lídice, Passa 3, Getulândia. O prefeito Babiton com certeza está Guta, ligado no programa. O prefeito A Guta é secretária de Saúde e é a vice-prefeita de Rio Claro. A gente tem um relacionamento bacana lá, inclusive pelo Hospital HFOA, né? A gente atende muita gente do município de Rio Claro. Porque o serviço de oncologia, sim, não é verdade? Sim. Ó o Renan aí. Ó. Aliás, eu não sei se o Babiton está ouvindo o programa nesse momento e já te respondeu, mas Volta Redonda aqui já respondeu e vai emendar o feriado também, viu? Volta Redonda já antecipou. Atenção, funcionalismo público do município de Volta Redonda. Feriadão de 6 dias no mês de abril, sexta-feira santa até quarta-feira 23. Vocês terão ponto facultativo também na terça-feira, dia 22. Voltamos a falar com o doutor Eduardo Prado, que era professor, tinha uma atividade no serviço público e de repente foi ser assistente, assessor, sei lá. Foi em 2006 isso. Quando chegou em 2006, eu estava trabalhando muito, porque eu era coordenador do curso de Direito e eu controlava o curso matutino e noturno, né? Então ali eu saía meio-dia e corria para Rio Claro. Naquela época, Rio Claro não, para Quatis. Naquela época eu era procurador-geral em Quatis, em 2006, 2005 e 2006. Prefeito era o Zé Laerte? Zé Laerte não, é o Alfredo. O Alfredo veio... Alfredo Sampaio, que foi comandante da guarda aqui em Volta Redonda. Exato, foi onde eu conheci o Alfredo. Né? Porque na época eu trabalhava aqui no SAI de Volta Redonda. E então eu estava assim, numa correria muito grande na estrada para cumprir os horários. Né? Tinha hora que eu tinha que sair correndo da prefeitura lá e tal. Eu estava vendo que isso poderia dar um problema. E aí em 2006 eu resolvi entregar o cargo. Aí eu falei com o prefeito, falei, prefeito, não dá mais para continuar. Entreguei meu cargo de procurador-geral. E procurei o Dauro e falei, Dauro, a gente já tinha um relacionamento desde 2003, né? Muito próximo por causa do curso de Direito. Eu falei, Dauro, olha só, eu estou entregando o cargo lá só para te dizer que eu vou ficar o dia inteiro aqui na FOA. Não precisa pagar mais nada por isso não. Eu falei com ele. Eu quero reconhecer o curso de Direito, que estava ainda, tinha sido autorizado, mas não tinha reconhecido. E aí eu fui na sala dele e falei isso para ele. Falei, olha, eu vou entregar o cargo, vou ficar o dia inteiro aqui. Ele disse, não, beleza. 3 meses depois, eles me convidam para ser o diretor da área. Foi quando eu criei 3 cursos. Jornalismo, Publicidade, Propaganda e Design. Em 6 meses, eu criei 3 cursos. Aí, no final desse semestre, o reitor da época me convida para ser o assessor dele. E o Dauro me convida... Quem era o reitor? Era o Gessé de Holanda. Gessé de Holanda, Cordeiro Júnior. Aí, eu passei a ser o assessor do reitor. E o Dauro me convidou para ser o assessor jurídico. Aí, em 2007, eu passo a ser o assessor jurídico da Fundação Oswaldo Aranha e o assessor do reitor. Só que pouco tempo depois, o Dauro me convida para ser o superintendente executivo. Aí eu vou de 2008
até 2016, quando eles me convidam para ser o vice-presidente. No dia 13 de abril de 2016. Vai fazer ano aí, agora, domingo, né? Domingo, 13 de abril. Aí eles me convidam para assumir a vice-presidência da FOA, mas com as mesmas atribuições que eu já tinha, ampliando ainda. Aí o Daulo me passa... Tinha que acumular tudo, né? Tudo. As atividades eu acumulava. Né? O Jairo passa a exercer uma parte do que eu fazia na Superintendência Executiva. Doutor Jairo Jogaib. Jogaib. Ele era o vice-presidente, ele renuncia. O Conselho Curador, assim, me elege para ser o vice-presidente, também por unanimidade. E aí eu vou até o falecimento do Dauro, em 2021. Quando o Dauro falece, eu faço uma reunião do Conselho Curador e aí eu digo para os conselheiros, falei, olha, a FOA vive sem vice-presidente, tranquilamente, mas não vive sem presidente. Então, quem decide é o Conselho, a palavra está livre. Eu não me candidatei. E aí o conselheiro Honório, presidente, ele pega a palavra e fala, olha, eu indico o Eduardo para ser o nosso presidente. O Honório, filho do João Pessoa Fagundes. Exatamente, filho do João Pessoa Fagundes. E aí todos os conselheiros também votam a favor e assim eu fecho um ciclo dentro da FOA, desde quando eu entrei sendo convidado, e fui convidado para exercer todos os cargos, até o cargo de presidente. Você colocou à disposição o cargo de vice-presidente e acabou sendo convidado para ser o sucessor do Dauro. Não, nem coloquei à disposição. Eu continuava como vice e só falei, olha, agora temos que escolher um presidente. Porque o presidente do Conselho Curador, ele só vota se tiver empate. Então ele conduz o conselho, ele é o presidente nas reuniões. Então eu abri a reunião e falei, olha, estamos... Você, como vice-presidente... Exatamente. Assumiu a presidência interina, né? Naquela época, o estatuto, ele não era assim de maneira automática. Assume a presidência. Hoje é. Entendeu? Mas naquele momento eu coloquei à disposição o cargo do presidente. Quem que quer se candidatar? O que nós vamos fazer? E o conselho, não, é você que tem que continuar. O Honório, então, disse, você. Ele puxou você. Aí todo mundo foi, né? Porque ali a gente estava num momento muito crítico, que era na pandemia. E você não ficou com o pescoço encolhido, igual o Castelo Branco, né? Porque dizem que quando os generais falaram com ele, você vai ser o presidente, ele, eu? Não fiquei com o pescoço. Isso é uma história que conta. Não foi esse caso, não. Aí, o que acontece? O Conselho Curador... Né, eu já convivia com o Conselho Curador desde quando eu assumi a Superintendência Executiva, lá em 2008. Então, eu já convivia com o Conselho desde 2008. As reuniões eu estava sempre presente ali. Então, o Conselho me conhece muito bem. Eu conheço todos os conselheiros. Me diga uma coisa. O Dauro uma vez concedeu uma entrevista à TV Rio Sul, no programa do Taí, dizendo... em outras palavras, que ele estava te preparando para ser o presidente da FOA quando ele saísse, quando ele deixasse o cargo. Ele acabou, lamentavelmente, deixando o cargo pelo falecimento. Você se sentia sendo preparado por ele para isso? Olha, a nossa relação é uma relação de amor, sabe? A admiração que eu tinha pelo Dauro, que ele tinha por mim. A gente se encontrava todo dia. Não tinha um dia, desde 2003... que a gente não se encontrava, fim de semana a gente almoçava, eu, ele, a Sônia. Sônia, um beijo para você, hein? A Sônia Marzucchi, a Cecília, a Lúcia Jogaib, um beijo para você, Lúcia. E o Jairo. A gente sempre saía, né? E muitas das vezes era eu e o Dauro. O Dauro, quando eu cheguei, eu fui fazer um curso lá em Harvard e no MIT sobre gestão do ensino. Quando eu cheguei nesse curso, né, fiquei uma temporada lá nos Estados Unidos, e quando eu cheguei, o Dauro entrou na minha sala e ele me faz um convite, me entrega uma carta, né, uma carta muito bonita, uma carta com 3 laudas manuscritas. Aliás, era típico do Dauro, né? Característica dele. Ele era avesso a esse negócio de informática e Não, tal. é verdade. Deixa eu até aproveitar para lembrar. Tem uma frase que é muito comum a gente dizer: os opostos se atraem. Você vanguardista, você cheio de tecnologia, você é um cara tecnológico. E o Dauro era avesso à tecnologia. Os opostos se atraem.
Como é que você convencia o Dauro das novidades? Porque o Dauro, até o trabalho deles era sempre manuscrito, era tudo à mão e tal, a moda antiga. E você, super tecnológico. Como é que você conseguia conviver assim? É uma arte, né? A gente entrar na visão do outro, né? Alteridade, né? Entender como o outro pensa, né? Então aí havia um sincronismo muito grande de pensamento. O Dauro, ele embora fosse avesso à tecnologia, ele entendia que era o futuro da instituição a tecnologia, né? Só que tinha que saber como levar para ele esse tipo de coisa. Eu me lembro de um episódio muito interessante. A gente estava fazendo a renovação do sistema da Microsoft, né? E você acaba pagando em dólar, né? E a gente, né, sempre lutou com dificuldade financeira, com tudo, né? A economia da força sempre na ponta do lápis. Aí o pessoal levava para ele lá e ele brigava com todo mundo. Aí pediram para eu levar para ele. Eduardo, leva lá, que você conhece de tecnologia, você tem argumento para conversar com ele e tal. Aí eu fui. Cheguei ao Dauro, então precisamos renovar pagar a assinatura do nosso banco de dados, né? Sistema Oracle, temos que pagar aí a renovação de assinatura da Microsoft. Aí ele falou assim, quanto que é? Aí eu dei o valor em dólar para ele. Quando eu dei o valor em dólar para ele, ele falou assim, ladrões, não vou pagar para esse pessoal. Aquele jeito dele, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, mas é o que acontece é o seguinte, a gente compra o sistema e depois você tem que ficar pagando por esse sistema para você poder usar. É como se fosse um aluguel. É um leasing, né? É como se fosse isso, né? Você compra o sistema, você tem a assinatura que você tem que pagar e você recebe as atualizações. É assim no mundo inteiro. Né? Não tem nada de ilegal. A coisa se moderniza, né? Exatamente. E aí, para convencer ele, aí eu falei assim, você tem razão. São os ladrões, eles deviam fazer e entregar pra gente. Mas aí ele falou assim, pois é, isso é um absurdo. Aí eu falei assim para ele assim, sabe o que é bom, André? É bater carimbo e assinar. Isso aqui é bom. Bate o carimbo, assina e vende. É o que ele fazia no cartório. É o que ele fazia no cartório. Aí ele começou a rir e falou assim, me dá esse documento que eu assino. Grandes histórias, né? Grandes histórias com ele nesse sentido. E aí, de repente, você é o Dauro da FOA de hoje, só que o Dauro era o cara do cartório. Hoje você é o cara tecnológico. A FOA é extremamente moderna, vanguardista. Eu lembro sempre a professora Ivanete, a reitora da FOA, com a criação da nova escola de comunicação. Hoje, a escola de comunicação da FOA é um modelo de comunicação do século XXI. Sem dúvida, sem dúvida. O currículo mais do que atualizado, né? É outro currículo, diferente daquele que eu criei lá em 2006. Pois é. Né? E os laboratórios, os estúdios, né? Há 20 anos. Né? Pois é, 20 anos. Aí nós investimos naqueles estúdios que você conhece. Sensacionais. De alta qualidade, Outro dia o Matheus, meu operador, falou comigo, olha, São Paulo talvez tenha alguma coisa semelhante. Melhor. Não tem. Realmente não tem. Nós fomos buscar o que há de melhor. Isso aí é uma das coisas que o doutor Eduardo Prado entrega como presidente da FOA para a eternidade, né? É um dos legados do presidente. Sem dúvida. Nesse seu mandato que terminou. É uma construção coletiva, né? O que eu procuro fazer? A FOA, o Dauro, naquela época, ele era muito centralizador, né? Tudo era analógico. Não tinha muita coisa digital, muito papel, né? Então, assim, ele foi me delegando essa centralização. E eu, aos poucos, fui trazendo a modernidade, conversando com ele. E descentralizando. Nesse sistema, eu não descentralizava porque ele não autorizava. Eu só comecei a descentralizar quando ele faleceu. Aí eu chamei a equipe e fui, como eu já conhecia a equipe, né? Estou 30 anos lá, 31 anos, a gente conhece todo mundo, sabe o que cada um pode render, e eu fui provocando nos setores. Eu preparei o meu setor, que eu era do jurídico, eu preparei a assessoria jurídica da FOA. Depois eu criei o setor de conformidades, né, a ACR, que aí o Leonardo Prado que ficava à frente disso lá. Aí eu fui para a informática para começar a trabalhar a cabeça do pessoal da informática para descentralizar e ter mais criatividade na produção.
E eu fui depois superintendência executiva e aí a reitoria, para poder a gente ter um trabalho mais criativo, que é o que nos vai fazer diferente do uso da inteligência artificial. Né? Então, e é um estudo que a gente veio fazendo desde 2016, quando eles me convidam para ser o vice-presidente, e ali sim tem uma realidade de se tornar o presidente da FOA, porque quando eu voltei dos Estados Unidos, o Dauro entrou e me convidou, olha, eu queria que você fosse o presidente da FOA, isso lá em 2012. Aí eu falei para ele, Dauro, esse projeto é seu, não é meu, mas eu vou te ajudar. Vou fazer tudo que você falou nessa carta e escreveu e vou tentar fazer muito mais. Pode ficar tranquilo que eu vou tentar executar o seu projeto. Ele disse, é tudo que eu queria ouvir. E ele continuou como presidente da FOA e você como vice. E eu vice. ali ao lado dele. Não, 2012 não era vice, eu era só o superintendente executivo. Só em 2016 que eu assumo a vice-presidência. 4 anos depois. 4 anos depois. E você voltou dos Estados Unidos 4 anos após o curso nos Estados Unidos. Não, eu voltei, foi em 2012. Eu fui para os Estados Unidos, voltei dos Estados Unidos em 2012. Quando eu cheguei, ele me faz o convite. De 2012 a 2016, eu continuo superintendente executivo, mas era um plano dele e eu ajudava ele a executar o plano dele. O plano não era meu, era dele, né, de fazer isso aí. Então a gente tem ali, ele me passa e também o Jairo, mais histórias do que eu não tinha convivido. Então ele foi buscar histórias para eu conhecer a instituição como um todo, lá na sua instituição, no seu criador. Ele conheceu todo mundo, ele pegou a assinatura de todo mundo para formar, né, o estatuto da FOA, os instituidores raiz, aqueles que assinaram, eram 86, se não me falha a memória, 86 pessoas que assinaram o estatuto da criação da FOA. E ele conheceu todos eles e ele me delegou toda essa história, ele e o Jairo. Né? Então a gente conhece o instituidor, o filho do instituidor, o neto do instituidor, que estão lá dentro da instituição trabalhando e que estão aí na cidade, que não trabalham lá, mas participam de alguma forma da história da FOA, né? E isso muito nos orgulha de ter recebido dele esse carinho e essa herança maravilhosa que foi a amizade que ele tinha com essas pessoas. E essa amizade a gente continua, a gente mantém ela. E por isso é que dá essa unidade, por isso o resultado da eleição, que é um trabalho coletivo. Então todos participam, o conselho curador, o diretor, o fiscal, a reitoria, professores, funcionários. Então isso é um resultado do coletivo que a gente provocou nessa descentralização. Todo mundo participa hoje. Como é que a FOA está vivendo, doutor Eduardo Prado, esse momento econômico para continuar se desenvolvendo? O doutor falou em inteligência artificial. Vocês enxergam muito na frente, não é? É um momento econômico. A gente, lá em 2015, em setembro de 2015, a ONU faz uma sessão master, né? E eles criam os 17 objetivos sustentáveis, né? E dali eles fazem um direcionamento do desenvolvimento do mundo e dos investimentos, dos recursos, para onde o mundo vai caminhar. É só você entrar na página da ONU e ver lá os 17 objetivos sustentáveis. E eu, em 2016, quando eu passo a ser o vice-presidente, eu falo assim, vou ter que assumir a FOA em algum momento. O que eu vou fazer com essa instituição? Eu começo a estudar, de 2016, né, a geopolítica, a economia, começo a estudar esses objetivos da ONU e eu começo a traçar o futuro da educação, baseado naquilo que eu tinha estudado também lá na América. Né? E a gente foi desenvolvendo aquele estudo, 2016, 2017, 2018, eu preparando o estudo. Quando chegou em 2019, provocado por alguns membros do Conselho Curador, e quem teve à frente dessa provocação foi o falecido Jaime Veras, que você conheceu? Eu tenho uma memória afetiva em relação ao doutor Jaime Veras, que era um pneumologista de mão cheia, porque ele foi a pessoa que me fez parar de fumar. Aí. Eu era jovem, fui levado pelo doutor Guanaí para fazer um teste com ele, e quando eu disse que de madrugada eu tinha uma tosse que parecia uma bronquite e tal, ele disse, parece? Qual a sua profissão? Eu falei, eu sou locutor.
você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Exato. Ou você para de fumar ou troca a profissão. Jaime Veras... Sabe a decisão sua, né? Com aquele jeito dele e tal. Pragmático. Pragmático. Ele, se não fala isso comigo, eu nunca mais fumei. A partir daquele momento, nunca mais fumei. Então eu tenho uma memória afetiva fantástica em relação ao Jaime Veras, que era um cara muito objetivo, né? Sim, sim. Então, como é que ele fez para te induzir a tomar umas providências? Foi assim, ele chegou minutos antes de começar uma reunião do Conselho Curador com uma carta. É claro que ele estava sendo o portador da carta, mas tinha outras pessoas que também tinham a mesma ideia dele ali no Conselho Curador. A carta provocava a criar um planejamento estratégico para a FOA. Uhum. Aí ele perguntou para mim, se ele me chamava de Prado. Prado, o que você acha disso aqui? Devo apresentar no Conselho? Aí eu falei assim, olha, eu acho muito interessante você apresentar, porém, antes de você apresentar, mostra pro Dauro. Mostra pro Dauro. Mostra pro Dauro, entendeu? Conversa com ele, ele é o presidente. Se você chegar na reunião e ia colocar alguma coisa assim, pode não ser muito bem interpretado. E assim ele fez. Se ele não mostrasse antes pro Dauro, ia dar uma canelada, né? Podia ter esse problema. Corria esse risco. Aí o Dauro viu aquela carta, leu, falou, que ótimo. Assim mesmo, que ótimo. E fomos para a reunião do conselho. Chegou lá na reunião do conselho, ele leu. Naquela época, eu participava do conselho como assessor da presidência, apenas naquilo que o presidente precisa, né? Uhum. O presidente pode convidar quem ele quiser para a reunião. Então, ele sempre me convidava para todas as reuniões. Eu sentava no final da mesa, né? Lá no cantinho da sala. Você ficava como ouvinte? Ouvinte, estava ali. Só falava se o presidente autorizasse a falar, porque a reunião toda ela pautada, né? Não é uma reunião desordenada, enfim. Aí a reunião transcorreu, o Dauro leu aquele documento no início, e no final, quando estava encerrando a reunião, quer dizer, ia ficar só para aquela leitura, o Jaime Veras perguntou assim, presidente, como fica esse negócio? Vai para frente, não vai? Aí o Dauro olhou e falou assim, não, fica tranquilo, na próxima reunião, que era daqui a 3 meses, na próxima reunião, o vice-presidente, o doutor Eduardo, vai fazer um planejamento e apresentar, o planejamento estratégico e apresenta. Aí eu falei, meu Deus, 3 meses. Te deu 3 meses de prazo para fazer o planejamento estratégico. A sorte é que eu já vinha estudando desde 2016. Então, em 3 meses, eu fiz uma apresentação. Quer dizer que você já estava com o carro em movimento. Sim, né? A gente sempre tem que estar antecipando. Aquela jogada do ponto futuro, né? É aquela história do vanguardista, isso aí. Aí eu já estava com bastante material, eu só tinha que colocar numa apresentação. E aí, no dia 10 de junho, eu apresentei para o Dauro. Cheguei com o notebook que ele detestava. O que é isso? Eu falei assim, é a reunião do conselho, aí o planejamento estratégico. Pra você ter uma ideia, eu falei de 9 a meio-dia e meio para o conselho curador. Eles aprovaram integralmente. Ao Dauro, eu não gastei 5 minutos para apresentar para o Dauro. Ele pegava rápido, como a gente tinha bastante sintonia. Eu fui passando, falando. Aí no final ele falou assim, a reunião é quarta-feira, era na segunda. Eu falei, eu não venho. Eu falei, como que não vem? Uma apresentação de um planejamento estratégico, você não vem? Eu falei assim, não vou, porque se eu for, isso não vai ser aprovado. Eu quero que você aprove. Porque eu não vou aprovar isso aí. Porque seria uma transformação, como foi, né, muito grande para a FOA. E aí ele falou, se você apresenta, eu não venho. O Dauro não. O Dauro não foi na reunião, eu substituí ele como presidente naquela reunião, apresentei para o conselho aprovou e eu, desde 2019 até agora, eu venho aplicando aquele planejamento, claro, com algumas atualizações. Exatamente, alguma atualização que a gente faz, né? Porque a única coisa que eu não contava era com a pandemia. Eu só contei com a pandemia em dezembro de 2019, que eu consegui no meu radar identificar que depois do carnaval iria acontecer aqui no Brasil, como já estava acontecendo na China, no mundo. Aí, e acontece uma coisa, um fato muito interessante, porque naquela reunião eu aprovei a gente ter um AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem, que a FOA não tinha. Tinha um Moodle, que é plataforma aberta, etc. Mas não tinha uma plataforma profissional, com conteúdo, etc., para levar para os alunos. A gente aprova isso no Conselho Curador em julho, né? No mês de julho mesmo,
fazemos uma outra reunião no Conselho Diretor e o Dauro não queria votar a favor, e ele foi voto vencido porque ele quis, né? Registramos isso. Em agosto eu compro o ambiente virtual, em setembro começo a implantar, para colocar, a ideia era implantar 40% de ensino à distância. A reitoria na época não se sentiu à vontade para implantar 40%. E implantou 10%. Então começamos em fevereiro com 10% de ensino à distância. Mas em março veio a pandemia. Isso. Aí teve que fazer 100%. Aí tivemos aí um trabalho muito grande da equipe de tecnologia, né? O professor Rafael Teixeira foi muito importante naquele momento, que hoje ele é o pró-reitor do ensino à distância. E com isso a gente, em 2 semanas, que era no meio do ano teriam 3 semanas de recesso. A primeira semana parou geral, porque o Ministério da Educação determinou que suspendesse. Na semana seguinte, a gente treinou os professores e, na terceira semana, a FOA voltou a funcionar 100% com ensino à distância para todos os cursos. Isso é um legado da pandemia, né? Uma coisa positiva. Sim, eu usei a pandemia como alavanca para muita coisa de gestão administrativa. Você vê, se eu não tivesse aprovado aquilo no Conselho Curador em julho e no Conselho Diretor ainda em julho, a FOA teria parado. Com certeza. Não tinha uma plataforma né, com capacidade de fazer o ensino à distância que a gente tem hoje. Doutor Eduardo Prado, são 9h03. Nós já estouramos o nosso horário aqui. O padre Rafael Duque está se preparando para mais um Bom Dia Sintonia, que vai até o meio-dia. Então, vamos acelerar, feito Ayrton Senna, para encerrar. Perfeito. Bom, um dos legados da pandemia também é um dos legados da administração do Eduardo Prado, a evolução na área de informática. Hoje, o processo na FOA, como instituição de ensino, já está pensando na inteligência artificial. Sim, não é verdade? Já usamos ela. Pois é, já está usando a inteligência artificial. Então, o que é que o doutor Eduardo Prado, nesse seu novo mandato, tem como principal objetivo? Nossa, são muitos objetivos. Ainda tem o hospital, né? Nós adquirimos o hospital no ano passado. Isso é o legado do mandato que terminou. Né? A aquisição do hospital transformado em H.FOA, Sim. que já está atendendo a toda a região, principalmente na área de oncologia. Sim. E a parceria que foi feita com as prefeituras da região é alguma coisa admirável. Estou vendo aqui que o doutor Eduardo trouxe a categoria ouro, selo Empresa Amiga da Mulher, que ontem foi entregue pelo governador Cláudio Castro a 64 empresas do estado do Rio de Janeiro. Tem categoria ouro, prata e bronze. A FOA recebeu o selo de Empresa Amiga da Mulher, categoria ouro, que o doutor Eduardo Prado trouxe aqui para o nosso estúdio nesse momento. Isso significa dizer que vocês continuam avançando, né? Não pode parar. Uma universidade não pode parar. A gente tem que estar sempre com o olho atento para onde caminha a humanidade, né? Para onde vai a economia, para onde vão os interesses de desenvolvimento. A gente pretende ampliar muito a parte de pesquisa daqui para frente, ampliar o atendimento dos cursos, criar novos cursos. A reitora tem trabalhado muito, a Ivonete tem trabalhado, e a sua equipe tem trabalhado muito em novas ofertas, né? Então, daqui a pouco a gente anuncia essas ofertas. No hospital, cada vez mais a gente está melhorando o ambiente físico, o ambiente humano, com tecnologias, no hospital também. E nós vamos ampliar esse serviço junto aos municípios daqui da região, né? Você mesmo noticiou aí o atendimento que a gente está fazendo lá com o município de Barra do Piraí. A gente vem conversando muito com o prefeito Pezão, também com o prefeito Babton, né? Com a vice-prefeita a Guta, né? E aqui em Volta Redonda, aqui o prefeito Neto sempre foi um apoiador da FOA desde esse último série de mandato, desde o 5º mandato dele, né? E ali em 2021 nós começamos a fazer uma parceria muito grande. Nós temos mais de 70 projetos com o prefeito Neto, né? E com as diversas secretarias.
tem um relacionamento muito positivo, que é bom para os munícipes, é bom para os alunos, né, e é bom para os professores. São desafios que o prefeito nos apresenta e a gente gosta muito de participar desse projeto. Um abraço carinhoso ao meu amigo Neto e toda a equipe dele, ao Rafael, enfim, todos os secretários que o prefeito tem e que nos acompanham aí nesses projetos. Então, Volta Redonda foi o primeiro investimento com o Hospital H.Fu. Até no processo de aquisição, o Neto sempre orientou, ele sempre foi um parceiro amigo, sempre foi um incentivador dessa proposta, né? E a gente fica muito tranquilo, porque conseguimos encaixar os interesses do município, que ele precisava de desenvolvimento, como, por exemplo, a creche da Aura Aragão lá no Tangerinal e o espaço de crescimento, de investimento que ele fez no Hospital Munir Rafu. Meu abraço à secretária Márcia Cury, a toda a equipe lá do Hospital Munir Rafu. Nós compramos, o município comprou esses 2 prédios, esses 2 patrimônios que a FOA tem, e esse dinheiro foi colocado no hospital. Todo esse recurso que o Neto comprou, esses dois imóveis, né? Tudo monitorado, tudo auditado pelo Ministério Público, né? A Curadoria de Fundações do Rio de Janeiro. Meu abraço ao doutor Marinho, que nos acompanha, que fiscaliza a fundação. E esse dinheiro todo foi investido no hospital. Nós já investimos lá no hospital mais de 40 milhões. 20 foi pela prefeitura e 20 por recursos próprios. Né? E quando você fala em economia, do ano de 2019, que é o marco que a gente tem quando pega ali a FOA em 2020, até o ano passado a FOA cresceu 300%, em números gerais, tá? Na sua economia, no seu patrimônio, enfim. Foi um crescimento vertiginoso. O resultado está aí. Né? A gente tem 3 slogans que a gente usa na FOA, né? Que é o movimento que transforma, que é o slogan da holding, da FOA. E depois o Unifoa, construindo o futuro com você. E o HFOA, o cuidado nos une. Essas 3 ideias, esses 3 princípios, a gente vive ele realmente. Né? As equipes vivem esses princípios. E aí a FOA consegue fazer a diferença. Como eu te falei, é uma inteligência viva. A gente consegue motivar as equipes, consegue fazer com que as equipes se sintam proprietárias da FOA, né? Porque a FOA, o Neto brinca, fala que eu sou o dono da FOA, não sou o dono da FOA. Sou só o responsável. O único CPF responsável por tudo é o meu. Está lá no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, na Curadoria de Fundações, na Receita Federal e na Polícia Federal. Se der problema... É comigo. Quem vai preso? Sou eu. Entendeu? Sem dúvida. Sem dúvida, entendeu? A responsabilidade toda é minha. Então eu tenho que ter um olhar de dono. Mas a FOA é de todos. Né? A FOA é da cidade, a FOA é da região, a FOA é do Sul Fluminense. Então a gente fica feliz de poder ter esse apoio dos participantes da FOA, que conseguem enxergar que a FOA vem trabalhando em benefício da comunidade. Só nos últimos 25 anos nós fizemos mais de 2.700.000 atendimentos gratuitos com recursos próprios, com recursos da mensalidade dos alunos. Né? Exato. E no ano passado, só em bolsa, a AFA que a gente tem lá, que é dentro do edital, né? Foram quase 400 alunos que nós conseguimos dar essa bolsa, foi mais de 2.400.000 reais em benefício dos alunos, diretamente em benefício dos alunos, das famílias. E tudo isso é auditado pelo Ministério Público, pela Curadoria de Fundações, pela nossa auditoria interna e externa. Entendeu? Então, a FOA é toda ela digitalizada, toda ela legalizada, toda ela com um rigor muito grande, na conformidade, né, nos compliance, para que tenha esse sucesso. Bom, a Curadoria de Fundações do Ministério Público está de olho vivo. Vocês não podem sair das 4 linhas, como diz o Bolsonaro. Sim, né? sim, e nem queremos, não nos interessa, não nos interessa. Nos interessa fazer o melhor papel para a cidade, o melhor papel para os alunos, o melhor papel para os professores, funcionários, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfim, o paciente. A gente quer dar dignidade. Lá, a ideia que a gente tem e trabalho que a gente tem no Unifoa é encantar o aluno. E o aluno só pode estar encantado se o funcionário administrativo está encantado, se o professor está encantado, senão não encanta o aluno. E a gente quer levar essa ideia para o hospital. Queremos encantar os nossos pacientes.
E só vamos encantar os nossos pacientes quando a gente tiver o nosso técnico de enfermagem encantado, o enfermeiro, o médico, o funcionário administrativo. Por isso nós investimos muito em qualidade. É a palavra de ordem. Sempre tem que fazer com excelência, com qualidade. Né? Então, se a gente não fizer dessa forma, não consegue ganhar como ganhamos nota 5 no curso de medicina, nota 5 no centro universitário, nota 5 no ensino à distância, né? Nota 5 nos mestrados, nota 5 nos currículos. Entendeu? E a gente quer fazer esse mesmo sucesso no hospital, para ter toda a credencial necessária para ser reconhecido como o melhor hospital. E o diploma categoria ouro, no selo Empresa Amiga da Mulher. A placa foi entregue ontem pelo governador Cláudio Castro. Sim, foi uma honra. É isso aí. Eu e a Ivanete, a nossa magnífica reitora, né, uma alegria muito grande de estar lá recebendo esse prêmio, né? E tudo isso está lá no portal da transparência. Quem quiser entrar na FOA, né, no Unifor está lá a transparência, vocês vão encontrar os dados, né? Tem dado muito interessante. Né? O setor operacional, por exemplo, que é onde tem os gestores da FOA, as mulheres ganham mais do que os homens. É mesmo? 98%. 98,9% elas ganham um trabalho da atividade operacional acima, né? E nos dirigentes, né? O cargo de gestão master da FOA, 41% são mulheres. Só 37%, né, que são entre os dirigentes, que são homens. E aí está a comprovação de que o governo do estado concedeu categoria ouro, é o maior destaque. Doutor Eduardo Prado, nós teremos outras oportunidades para conversar sobre a FOA, sobre o hospital, o H.FOA, e sobre a inteligência artificial que já está sendo aplicada no Centro Universitário de Volta Redonda. Um grande abraço, muito obrigado pela presença e, mais uma vez, parabéns pela reeleição por unanimidade para 4 anos ou mais, né? Isso aí é coisa do Luiz Alfredo colocou na nota dele, né? 4 anos ou mais. Ele está fazendo uma visão futurista, né, o Luiz Alfredo, mas esse resultado não é meu, esse resultado é da coletividade da FOA, do Unifor, do hospital, né, dos participantes que estão lá dia a dia na FOA, acompanhando o trabalho, o resultado geral. Então, essa vitória não é minha, essa vitória é de todos, da família FOA, Unifor e H.FOA. Um abraço, doutor. Um abraço, Dário. Um abraço a todos. Com Dário de Paula, a sua manhã é sensacional.